Bom dia, nós somos Aprenda com a Galera. A lição de hoje é o verbo no futuro do subjuntivo simples. Ó, vejamos nossa portada na tela. Se eu for ao Rio de Janeiro, visitarei o Cristo Redentor. Ó, então, se eu for, eu não estou dizendo que eu vou, né? É uma condição futura, pode ser hipotético, né? Ó, então, se eu for ao Rio de Janeiro, visitarei o Cristo Redentor. Começamos. Ó, o futuro do subjuntivo em português é formado a partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito é o passado terminado, é uma ação terminada. Removendo a desinência AM e adicionamos as terminações. Ó, o futuro do subjuntivo é usado para expressar ações hipotéticas no futuro, acompanhado por conjunções como se, quando, assim que, logo que, etc. E outras mais, mas eu vou usar algumas aqui. O exemplo aqui, ó, e sempre vem na frente, ó. Se vocês, o exemplo, falarem devagar, nós entendemos tudo, né? Isso sempre o aluno estrangeiro diz: se vocês falarem devagar, devagar é despacio, nós entendemos tudo. Ó, então, eu vou começar com um exemplo com o verbo trabalhar. Essa aula de hoje é só verbos regulares, então ele é uma aula dando futuro fácil. Ó, depois eu vou fazer outras aulas com verbos irregulares. Então, começamos com o verbo trabalhar. Ó, exemplo, a formação é eles trabalharam. Ó, eu vou tirar o AM e vai ficar como o verbo no infinitivo, ó. E o conector que eu vou usar aqui, ou conjunção, é o quando. Quando eu trabalhar, quando ele, ela ou você trabalhar, quando nós trabalharmos, observa aqui eu coloco o mos, quando nós trabalharmos e quando eles, elas ou vocês trabalharem. Ó, quando eles, ela ou vocês trabalharem. Então, quando eu trabalhar, quando você trabalhar, quando nós trabalharmos, e o nós eu sempre vou acrescentar o mos. E quando vocês trabalharem, o vocês eu sempre vou acrescentar em. Ó, e também farei 13 frases com verbos terminado ar, ir. Ó, então, começamos com a frase número 1. É o verbo chegar. E o espanhol é llegar. Quando eu llegue em casa, haremos la cena. O espanhol, observa que ele usa outro uso, totalmente diferente. Quando eu llegue, é o indicativo. E o português usa quando eu chegar em casa, né? Quando eu chegar, é uma ação hipotética futura. Quando eu chegar em casa, faremos o jantar. La cena é o jantar. Quando eu chegar em casa, faremos o jantar. A frase número 2 é estudar, o espanhol é estudiar. Se você estudia, aprobará el examen. O espanhol é estudar, português é estudar. Se você estudar,
passará na prova. Aqui o verbo estudar fica como infinitivo. A frase, se você estudar, passará a prova. A prova, o espanhol fala exame. Nós também usamos prova ou exame. E o espanhol, examen. A frase número 3 é o verbo terminar. O espanhol também é terminar. Quando terminemos o trabalho, podemos sair. Ó, aqui terminemos o espanhol novamente, o presente simples, nós falamos o presente do indicativo. E o português aqui terminar. Quando terminarmos, ou nós, ele sempre, quando nós terminarmos o trabalho, podemos sair. Quando nós terminarmos, ou acrescentamos, o trabalho, podemos sair. A frase número 4, o verbo é chover, espanhol é llover. Se llueve mañana, nós quedaremos em casa. Ó, casa, espanhol fala casa, ele não pronuncia S como fosse doble S. Ó, chover. Se chover amanhã, manhã é amanhã, ficaremos em casa. Se chover amanhã, ficaremos em casa. A frase número 5, o verbo é vender, o espanhol também é vender. Vender. Se eu vendo mi casa, comprarei outra. Português é outra, espanhol é outra, né? Ó, então, se eu vender minha casa, comprarei outra. O verbo é vender. Se eu vender minha casa, comprarei outra. Continuamos com a frase número 6. Ó, então, pessoal, pega a caneta, caderno, né? Anota, é uma única forma de aprender. Então, em espanhol, vender também é vender. Quando nós outros vendamos as entradas, podremos ir. O verbo vender em português, quando nós vendermos os ingressos, poderemos ir. Ó, ingressos são entrada. Aqui em espanhol da Argentina diz ticket, né? Uso o inglês. Mas português é ingressos. Nós usamos ingressos. Quando nós vendermos os ingressos, poderemos ir. A frase número 7 é partir. Espanhol também é partir. Se eixos partem sem avisar, estaremos preocupados. Em português, partir. Se eles partirem, observa aqui vai o EM, partirem, sem avisar, ficaremos preocupados. Se eles, então repetindo o verbo partir, se eles partirem sem avisar, ficaremos preocupados. A frase número 8, o verbo sair, em espanhol é salir. Se eu salgo temprano, llegaré a tempo. Salir, né, é sair. Se eu sair cedo, cedo é temprano. Chego a tempo, né? Se eu sair cedo, chego a tempo. Né? Tempo é tempo português. A frase número 9 é dividir, o espanhol também é dividir. Quando nós outros dividamos as tarefas, o trabalho será mais fácil. O verbo dividir,
Quando nós dividirmos, ele vai MOS. Quando nós dividirmos as tarefas, aqui eu também posso dizer o trabalho, mas como tem o trabalho ou o serviço, né? É a mesma coisa, tarefa, trabalho, serviço. O trabalho ficará mais fácil. Quando nós dividirmos, né, as tarefas, o trabalho ficará mais fácil. Aqui o verbo da questão 10, o verbo oferecer, espanhol é ofrecer, ó, a mudança de uma R. Quando estes ofereçam um melhor serviço, teremos mais clientes. Ó, o verbo oferecer. Quando eles oferecerem, ó, então aqui eu vou acrescer, o eles é EM, né? Quando eles oferecerem um serviço melhor, teremos mais cliente. O mais do espanhol é mais, é quantia, né? Mais, aí colocamos uma I. O verbo oferecer. Quando eles oferecerem um serviço melhor, teremos mais clientes. A frase número 11, o verbo é perceber. O espanhol é perceber ou dar-se conta. Quando nós percebamos o câmbio, será demasiado tarde. Ó, tarde demais, o espanhol é demasiado tarde. Ó, então, perceber. Quando nós percebermos a mudança, será tarde demais. Quando nós percebermos novamente, MOS, né? A mudança será tarde demais. A frase número 12 também de perceber, que o espanhol é perceber ou dar-se conta. Se estes percebem o problema, buscarão uma solução. O português perceber. Se eles perceberem, ó, perceber, e aqui vai acrescentar EM, né? Se eles perceberem o problema, buscarão, é futuro, né? Buscarão uma solução. Se eles perceberem o problema, buscarão uma solução. Observa aqui, ó, a maioria os conectores, ou conjunções, é se, quando, a maioria aqui que eu coloquei, ou se ou quando. Ó. Se eles perceberem o problema, buscarão uma solução. E a frase número 13, a última, aqui com a conjunção quando, né? O verbo percorrer, que o espanhol é recorrer. Quando nós recorramos sendero é trilha, sendero do espanhol. Veremos paisajes maravilhosos. Ó, português paisajes, espanhol é masculino, português é feminino. Eu tenho vídeo sobre as principais palavras aqui em português, é diferente o gênero, tá? Então, se você tiver dúvida, procure que vai encontrar. Aprenda com a galera gêneros diferentes, ó. Português aqui, ó. Então, paisagens, paisagens. Maravilhosos é maravilhosas, né? Então, percorrer. Quando nós percorrermos, ó, a trilha, veremos paisagens maravilhosas. Então, percorrer a última, né? Quando nós percorrermos a trilha, veremos paisagem maravilhosa. Só muito obrigada pela aula de hoje e deixe seus comentários. Obrigada.